Glória a Deus. Quem crê que Jesus está aqui? A vontade de não voltar, mas tem que pregar, né? A vontade de não voltar, ficar num ambiente com Ele mais e mais. Hoje se inicia o primeiro dia da nossa campanha. Sangue do Cordeiro, que o Senhor falou ao meu espírito. Na metade da campanha que nós estávamos, Ele me deu uma direção e Ele falou exatamente o que vai acontecer, o que Ele vai fazer na vida daqueles que creem e que praticarem até o final. O Senhor me mostrou o espírito de enfermidade indo embora da vida, da casa de muitas de nós aqui hoje. Espírito de doença, de enfermidade, de muitas outras coisas. Eu falei, Senhor, quando eu orava, qual é a direção? 3 dias depois Ele falou assim, faça uma campanha, após acabar a campanha das portas, do sangue do Cordeiro, onde aqueles que vierem usar a fé e obedecer a direção à palavra, eu vou estar blindando a casa deles. Quem está entendendo? Ou seja, espírito de enfermidade, de morte, tudo que não presta não vai ter acesso à sua casa. Quem crê nisso? E o Senhor me trazia a direção e me trouxe uma estratégia. Falou, filho, entregue o sangue do Cordeiro, consagre, mas anuncie a minha palavra. E o tema Deus me deu no livro de Êxodo, não tem como ser outro. Abra a tua Bíblia, no livro de Êxodo 12. Quem está bem com Jesus aí? Tem alguém sentindo mal aí? Quem entrou por essas portas e hoje não estava bem, mas agora você está bem? Levanta a mão. Você não chegou aqui, você não estava bem, mas agora você está bem. Tem alguém? Todo mundo estava bem? Vocês estão bem agora? Glória a Deus. Êxodo 12, versículo 13. Mas para ficar claro para todos, vamos iniciar no versículo 5. Êxodo 12, 5. Vai dizer assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todos os ajuntamentos da congregação de Israel o sacrificará quando? Quando? Então até a hora do sacrifício tinha de ir à tarde. 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o quê? Comerem. Ou seja, aqueles que obedecerem, aqueles que, segundo a direção de Deus, matasse um cordeiro ou um cabrito, ou uma ovelha ou uma cabra, e se reunisse ali com aquela família e separasse o sangue. E à tarde só poderia sacrificar à tarde. E após sacrificar, ungiria os ombraus das portas, ou as vegas das portas, com o sangue dos animais sacrifícios. Ou seja, e quando o espírito da morte viesse sobre aquele lugar, sobre o Egito, a casa que estiver o sangue do cordeiro, ele não entraria. Quem está entendendo? Porque aonde ele veio, onde ele entrou, ele matou todos os primogênitos. Porque essa era a vontade de Deus. Então as casas foram seladas, foram guardadas pela obediência, não só pelo sangue, mas principalmente porque obedecer a direção que vem de Deus. Algo que Deus impôs, liberou ao povo que estava escravo no Egito, e aqueles que praticaram, obedeceram, se juntaram, mataram a ovelha, a cabra, mataram o cabrito, mataram ali um animal, comeram, mas porém o sangue guardaram e colocaram nos umbrais da porta. Naquela noite, Deus ordenaria, põe no 12, filha, no 12, 12. Eu passarei pela terra do Egito eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou quem? Viu? Aqueles que se diziam ser povo de Deus, que obedeceram, foram livres do espírito da morte.
Agora você está entendendo o princípio da campanha? O Senhor falava ao meu coração: eu quero repreender nesta era, neste momento, o que está acontecendo, a enfermidade, as pessoas deixando de vir para a igreja, pessoas sendo internadas, pessoas ficando enfermas do nada. E o Senhor falava assim: faça esta campanha, porque aqueles que praticar e obedecer, vou eu visitar. Quem está entendendo? Então veja bem, o 13 vai dizer assim aí, ó: e aquele sangue vos será por quê? Então esse sangue que você vai levar, esse suco da uva, esse cálice, representando o sangue de Cristo, na sua mão, na sua vida, na sua casa, será como o quê? Sinal. Apóstolo, eu posso multiplicar ele, colocar num vidrinho? Pode. Posso colocar um pouquinho de água, acrescentar? Usa a sua fé. Quem está entendendo? Mas não saia fazendo nada de você mesmo. Antes de usar, ore e peça direção para o Espírito. Vai dizer assim o 13: aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra da onde? Aqueles que obedecer, não haverá praga, não sofrerá dano algum. Põe no 14, filha. E esse dias vos será por memória. Ou seja, nós lembramos até os dias de, mas não só por memória. Olha só o que está dizendo a Bíblia: esse dias vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrá-lo-eis por estatuto perpétuo. Ou seja, vai ser celebrado para sempre. Eu não vou entrar no mérito, que entra a Páscoa, né? Mas esse não é o alvo. Amém? Parte daqui. Enquanto alguns sofria por causa da desobediência, morria, ou perdia os seus entes queridos, outros se alegravam porque estava sendo liberto. Quem está entendendo? Eu quero enfatizar nesse texto não a história, eu quero enfatizar o propósito. Quem está entendendo? O propósito. Qual é o propósito? Obedecer a direção de... E aí eu falei: Senhor, é aqui que o Senhor quer falar? Ele falou: isso, mostre para eles que aquele que obedece às minhas direções, esse prospera. Quem está entendendo? Esse prospera. E aí eu orando, o Senhor falava assim: diga assim, ó, restauração. Diga para você mesmo. Eu já recebi quando Ele me deu. Quero compartilhar com você. Se você não falar com fé, diga restauração. Diga paz, prosperidade. Diga renovação espiritual. É o que Deus fez para um povo através da vida de um profeta. Iniciando o texto no povo do Egito, o povo de Deus lá no Egito, ele estava sendo escravo, sim ou não? Mas lá na frente Israel e Judá também estavam. O que o Senhor está dizendo, apóstolo? Lá na frente, aí o Senhor falava assim para mim: vai lá agora, e depois que Ele me deu essa palavra, Ele falou: vai lá em Jeremias 33. Abra a Bíblia, Jeremias 33. Jeremias 33. Jeremias estava anunciando o reino que havia de vir, o reino do Messias, o reino de Cristo, o reino que havia de vir. Que reino é esse? O que estamos vivendo hoje. Quem está entendendo? Jeremias estava anunciando que havia de vir. E eu falei: Senhor, sangue do Cordeiro. Ele falou: filho, fazendo o propósito, a campanha, o óleo, o sangue como sinal. O que eu quero fazer nos lares? Eu quero restaurar, eu quero entregar a paz, eu quero prosperar, eu quero renovar o espiritual de cada um deles. Quem está entendendo? Eu falei: Senhor, Ele falou assim: mas daqueles que obedecerem, que praticarem. Eu falei: Senhor, mas e aí? Ele falou assim: vai em Jeremias. E aí entrando em Jeremias e meditando com o Espírito Santo, Jeremias estava anunciando para um povo que estava cativo à vontade de Deus. Não era qualquer povo. Estava cativo o povo de Judá e o povo de Israel. Mas como Deus é misericordioso, Deus é rico em misericórdia. Aí antes Ele me deu essas palavras. Ele falava assim, ó: restauração, paz, prosperidade e renovação espiritual.
é o que eu vou fazer na vida daqueles que creem. Quem está entendendo? Ou seja, Ele vai edificar a nossa casa. Quem crê nisso? E aí, meditando no livro de Jeremias, começa no 1, vai dizer assim. Jeremias vai dizer, veio, Jeremias primeiro, filho. Veio a palavra de quem? Do pastor? Palavra de quem? Me ajuda a pregar, fica comigo. Veio a palavra de quem? A quem? Quantas vezes? Pela segunda vez. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, próximo, filha. 3, Jeremias 2. Assim diz quem? Então Jeremias estava ali como apóstolo agora, só entregando a direção do aqueles que ouvem, praticam e crê, veja. Quem duvida não consegue praticar, não consegue vir. Então por isso que eu recebi primeiro, seja correção, seja o que for, primeiro eu recebo. E aí quando a palavra é viva dentro de mim, eu consigo transmitir com verdade, porque primeiro ela é verdade dentro de mim. E quando o Senhor falava assim, eu quero trazer restauração, paz, prosperidade, eu quero renovar o espírito deles. Mas para isso é necessário de uma obediência, uma prática física, para que se manifestem os sinais daquele que pratica. E o Senhor me trouxe, assim diz o Senhor, que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é o que? O Senhor. Você viu? Tudo, toda a direção vem do Senhor. Olha só de novo, assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para estabelecer, ou seja, Ele faz, Ele forma e estabelece. Ele faz, forma e estabelece. Que coisa maravilhosa é andar na direção do Espírito e da palavra. Mas o que acontece com nós muitas das vezes? Queremos andar segundo os nossos próprios pensar, aí não forma nada, não estabelece nada e não faz nada. Por quê? Porque está fora da direção do Senhor. Agora na direção do Senhor se forma, se faz, estabelece. É o que está dizendo, assim diz o Senhor. Eu formo, faço, estabeleço. E olha o que vai dizer o 3. Essa é a direção para mim e para você. O que nós estamos fazendo no início do culto. Essa é a direção que nós temos que praticar. Clama a mim e faça o quê? Responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Você viu? A nossa parte não é questionar, não é perguntar. A nossa parte é clamar. Porque Ele faz, Ele forma e Ele estabelece. Não tem como que vai ser, quando vai ser, de que maneira, mas por onde vai ser? Isso não cabe a nós. Nós temos que se encaixar naquilo que Ele ordena. Clama a mim, a direção dele é: clama a mim, e eu vou responder-te-ei. Não só vou te responder, eu vou te anunciar-te-ei coisas o quê? Porque o Deus que você serve é um Deus. Quem crê que você serve é um Deus grande? Então a nossa parte não é questionar, não é indagar, mas como que vai ser, Senhor? Quando que vai ser? Essa não é a nossa parte. A nossa parte é clamar, clamar, clamar. Como diz o louvor, até que a presença dele se manifeste. Até que ele venha e fale comigo, com você. A nossa parte é clamar. Aí muitos ficam falando assim, não, mas Deus vai ser quando? Vai ser como? Vai acontecer de que maneira? Está errado, essa parte não é nossa. Clama a mim. O povo estava sendo escravo, o povo estava ali cativo, e olha a direção que Deus deu: eu vou restaurar, eu vou entregar paz, eu vou prosperar, eu vou renovar espiritualmente, mas desde que você primeiro faça parte de vocês, que vocês clamem. Quem está entendendo? Se vocês clamar, eu vou responder. Clama a mim, e eu vou responder. Deixa eu te perguntar algo: Deus fala ou não? Pode ficar aqui esse fundo baixinho. Deus fala ou não? Quem crê que Deus fala? Deus fala? Vocês creem que Deus fala? Está na Bíblia, pastor? Que Deus fala? Quem estava no culto ontem de manhã ou ontem à noite em Mairique,
Sabe onde está escrito? Jeremias 7:23. Jeremias 7:23. Deus fala ou não? Olha só o que está escrito. Mas isto lhe ordenei. Então Deus está dando uma ordem. Aqui já não é pedir, aqui é ordem. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvido ao quê? Dá ouvido o quê? Deus fala ou não? Deus fala ou não, igreja? Não, está meio dividido. Tem pessoas que estão falando assim: eu não posso falar que eu não consigo ouvir. É porque não entendeu ainda como Deus fala. Vou perguntar de novo: Deus fala ou não? Vou simplificar. Quem te trouxe aqui? Quem convenceu o seu espírito a estar aqui? Então ele falou com você e você rompeu o cansaço. Você rompeu às vezes até a fome. Às vezes você veio direto do trabalho. Às vezes você se preparou, venceu a chuva, o frio, porque ele falou com o seu espírito para que você estivesse aqui hoje. Vou perguntar de novo: ele fala ou não? Ele fala. É porque muitas vezes nós focamos naquilo que queremos ouvir. Aí ficamos assim. Ele quer ensinar muitas coisas, grandes coisas, mas nós pedimos: Senhor, a flanela que eu pedi. Aí fica de olho na flanela. Ele quer ensinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele quer dar os dons, mas fica de olho na flanela. Deus não falou ainda. Deus... A flanela, estou dando um exemplo, é só uma isca. Como assim, apóstolo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a... Então, se não fosse a situação que você está atravessando, você não estaria aqui. Então, essa situação que você está atravessando cooperou para Deus te alcançar. Quem está entendendo? Porque você está buscando força nele. Você está buscando mudança, transformação através dele. Mas isso lhe ordenei. Isso aqui é ordem, mandamento, decreto, dizendo: dai ouvido às minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vos sereis o meu, e andai em todo o quê? Que caminho é esse? Que caminho é esse? Lê na Bíblia lá, que caminho é esse? Que Deus mandar. Olha lá. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vós, o quê? Para que vós vá. Quem quer que tudo vá bem na sua vida? É difícil? Se for rebelde é impossível. Mas se tiver um coração ensinável não é difícil. Porque andar no caminho do Senhor é renunciar ao seu próprio eu. É negar a si e pegar a cruz e seguir Ele pelo caminho. Tem pessoas que ficam colocando a fé nisso, naquilo, nesse ou naquele, em recursos. Tem pessoas que ela quer. Seja verdadeiro primeiramente com você e com Jesus. E deixa que Ele vai te justificar perante todos. Quem está entendendo? Para de ficar preocupado em demonstrar para isso ou para aquele quem verdadeiramente você é. Esquece isso. Procura andar aqui, ó. Se eu sou povo de Deus, eu recebo de Deus poder e autoria. Se verdadeiramente eu estou andando no caminho de Deus, é Ele que me justifica. E nada, vou profetizar para ver se vocês pegam, e nada vai acontecer nas nossas vidas se não for a vontade dEle. Quem está entendendo? Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Ele. Qual é a direção aqui? Mas isso lhe ordenei. Qual é a direção? Dizendo: dai ouvido à minha. Quem crê que Ele está falando conosco através da palavra? Quem crê que Ele está nos ensinando através da palavra? Esquece o apóstolo. O apóstolo aqui é barro, pó, cinza. Mas dê ouvido. A Bíblia vai dizer em Apocalipse por 7 vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou tentando fazer de tudo para matar o meu eu aqui, para não atrapalhar o que o Espírito Santo quer me ensinar e nos ensinar. Quem está entendendo? Por que dá? Por que as coisas não vai bem? Porque sai fora da direção. Por que não vai bem? Porque não é você, não é Deus que vai entrar na tua vontade, é nós que temos que entrar na vontade dele. Não é do nosso jeito nunca, nunquinha. Sempre vai ser do jeito do Senhor. Então olha lá.
Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu. Alguém vai tocar no povo que é de Deus? Hã? Então vamos ser objetivo. O inimigo, ele vai lá bagunçar com aquele que é de Cristo? Ele vai tocar? Não. Se verdadeiramente estivermos andando no carro, vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vá o quê? Para que vós vá bem. Eu vou simplificar. Vocês venceram por estar aqui hoje, mas muitos Deus falou e não vieram. Deixa eu te fazer uma pergunta. O culto nem findou, vocês nem pegaram o cálice ainda, vocês nem fizeram o ato ainda na casa de vocês. Mas deixa eu já fazer uma pergunta, vamos ver. Vocês estão ganhando ou estão perdendo? Ganhando ou perdendo? E aqueles que podiam estar aqui e não está? Qual vai ser a ligação deles depois? Está tudo difícil, nada está dando. Por quê? Porque está longe do caminho. Coloca algo no teu coração. Você não vai resolver nada com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com a força do seu braço. Tudo se manifesta e acontece através do Espírito, mas só para os filhos de Deus, amém? Aqueles que andam na carne, ele faz do jeito dele, na hora dele, e vai empurrando com a barriga. Agora aqueles que são filho, ele anda pelo Espírito. E os filhos recebem de Deus poder e autoria, e aquilo que ele profetiza, aquilo que ele declara no tempo de Deus se manifesta. Quem está entendendo? Mas os servos não, estou falando de filho. O filho, ele fica na dependência de Deus. O filho, ele aprende a depender do pai. O servo não. O servo, ele já quer logo porque ele trabalha por interesse. Se Deus fizer, eu vou. Se Deus fizer, eu trabalho. Se Deus fizer, se Deus der um sinal, servo. Agora o filho não. O filho faz por gratidão, por amor, por saber quem é o seu pai. O servo, ele foca a recompensa. Eu faço e Deus me dá. Eu faço e Deus me honra. Servo. O filho é diferente. O filho pode estar tudo difícil, mas ele não sai do caminho. O servo desanima, para. Vou dar um tempo. Servo. Filho não. O filho já coloca no coração dele, é daqui para a eternidade. Quem está entendendo? Dê no que der, o que suba, o que desça. Mas eu não vou abandonar as vontades do meu pai. Por isso que o filho é honrado. Filho pródigo, né? Um deles teve um momento que ele foi o quê? Servo. Dá o que é meu aqui que eu preciso ir embora. Divide aqui já. O pai nem morreu. Só existe herança seguido de uma morte. Se não tem morte, não tem herança. Mas ele já matou o pai em vida. Dá o que é meu. E tem muitos assim na igreja. Tem muitos assim. Senhor, se o Senhor me der um sinal, dá o que é meu. Não é filho, é servo. Aí o filho pródigo foi lá, dá o que é meu, que eu preciso ir. Foi lá. Saiu dos caminhos de quem? Do pai. E deu tudo depois teve que voltar. Sem nada. Desejando ser um servo da casa do pai. Se atente no que Deus está te falando. Enquanto tiver no coração, preciso viver isso, tem que acontecer isso, aí eu vou servir a Deus. Se Deus tomar conta disso, se Deus fizer isso. Se eu resumir algum dia um pouco do testemunho do que eu vivi, antes de estar na posição que eu me encontro hoje, de responsabilidade. Se eu resumir, algum dia eu vou tentar contar o que eu vivi. Só que eu fiz uma oração na ignorância, sem conhecimento nenhum do Espírito Santo. Falei, o Senhor me chamou, né?
Então o Senhor sabe tudo que eu estou vivendo. Então eu vou olhar só para o Senhor. E graças a Deus que eu fiz isso, porque Ele é fiel. Quem está entendendo? E tudo aquilo que me roubava, que me tirava a paz, me tirava o sono, que me humilhava, Deus mudou o cativeiro. Quem está entendendo? Porque eu escolhi os caminhos dele. Enquanto eu fiquei colocando a minha mão, tentando resolver do meu jeito, deu tudo errado. Eu sofri, quem estava do lado sofria mais ainda. Mas a partir da hora que eu comecei a andar nos caminhos, Deus mudou o cativeiro. Uma certa feita, uma madrugada, Deus falou assim para mim: sabe o que eu estou te ensinando? Eu estou arrancando a sua soberba, o seu eu, e estou te ensinando a depender de mim. Eu falei: já que o Senhor falou o tempo que eu estou vivendo, eu vou ficar nele. Graças ao bom Deus, ao Espírito Santo, que eu fiquei nele. Senão eu estava na escravidão até hoje. Então de nada adianta se você não servir a Deus em espírito e em verdade. De nada adianta entrar com interesse. Apóstolo, mas eu estou precisando de algo, eu não posso orar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que pessoa serve a Deus com intenções erradas. Ela já entra na casa do Senhor porque tem uma... Vou dar um exemplo. Eu tenho uma causa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando Deus começa a dar os sinais de cuidar, some da presença, muda o caminho, muda a rota. Abandona o GPS de Cristo e põe o próprio dela. E depois quer que as coisas dêem certo. Não vai dar certo. Só vai dar certo se eu e você estiver no caminho. Quem te sustenta de pé? Quem te sustenta de pé? Quem que te levanta pela manhã? Quem te dá livramento? Quem te dá saúde? Você acha que Deus fazendo tudo isso, Ele quer que você vive na escassez? Você acha que Deus quer que você fique perdurando na humilhação? Ele não quer. Mas se eu e você continua se afastando do caminho, quem quer isso somos nós mesmos. E Deus não tem nada a ver com isso. Esse povo estava debaixo de um sofrimento. Mas Deus tinha dado a direção. Volta em Jeremias 33, filha. Jeremias 33, 4. Olha só. Porque assim diz quem, igreja? Assim diz quem? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade. Olha só. Sobre as casas desta cidade. E sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Próximo. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus. Mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha... Quem foi que lutou aquela guerra? Próprio pelo seu povo. Olha lá. Mas feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto de quem? Desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Deus escondeu o rosto e feriu todos aqueles no quê? Na sua ira. Põe no próximo, filha. Eis que eu farei vir sobre ela. Quem recebe? Quem recebe? Ele foi lá, resolveu a situação e falou assim: peraí, vocês estão destruídos? Eu vou restaurar. Eis que farei vir sobre ela saúde e cura. Quem recebe? E os sarareis, e lhes manifestareis em abundância. Abundância de quê? De quê? Quem dizer ela bem alto vai receber ela. Abundância de quê? E de verdade. Ou seja, vão prosperar de paz e em verdade. Olha só, Deus foi lá, guerreou aquela luta pelo seu povo. Feriu, fez multidões de cadáveres. Por causa da ira dele, não é o que ele queria. Mas porque aquele povo que foi ferido estava em desobediência, tentando escravizar o povo de Deus. Ele se levantou. Ele começou a declarar o que ele ia fazer. Eis que eu farei vir sobre ela saúde. Quem recebe? Quem que vai entrar na sua casa? Não entendi. Quem que vai entrar na sua casa? E depois da saúde? Quem que vai entrar na sua casa? Vamos de novo. Quem que vai entrar na tua casa? E depois?
Foi o que o Senhor falava comigo. Manda eles ungir, que vai entrar saúde, vai entrar cura. Olha lá. Sararei lhes, manifestarei em abundância. De que, igreja? Abundância de quê? E de verdade. Ou seja, a mentira, o demônio da mentira não vai ter mais legalidade na sua vida, na sua casa e na sua família. Quem está entendendo? Vou profetizar de novo. O espírito da mentira não vai ter mais acesso à sua casa, à sua vida, aos seus caminhos. Ou seja, você vai ter paz e vai andar na verdade. Quem crê nisso? É o que ele está dizendo, olha lá, ó. Haverá abundância de paz e de verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa paz que vai entrar é a paz que excede todo entendimento. Porque essa paz não vai vir de homem, essa paz vai vir de Cristo. Era o que Jeremias estava anunciando. O reino de Jesus que estava por vir, o reino do Messias. Era o que Jeremias estava anunciando. A prosperidade, a restauração, a paz do reino que havia de vir. Ou seja, e nesses dias de hoje é o que estamos vivendo. O reino do Messias, o reino de Cristo. Jeremias estava anunciando os dias de hoje. Eram os dias de hoje. Haverá paz, restauração, prosperidade e renovação espiritual. Por quê? Porque Deus se levanta para honrar o teu povo. Quem está entendendo? É Deus que justifica o seu povo. É Deus que se levanta e justifica os seus filhos, independente da situação, independente da maneira que está sendo escravizado. Deus se levanta e julga a nossa causa. Quem está entendendo? É o que está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Põe no próximo, filha, na 7. Olha lá. E removerei o cativeiro de Judá. Se eles entenderem. Removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Quem está entendendo? No princípio Deus fez o céu e a... Deus fez lá o homem e edificou. No entanto que ele conseguia ver Deus, falar com Deus. Ou seja, removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Diga assim: é Deus. Diga: é Deus que me edifica. Quem crê nisso? Você crê que quando você estava orando, estava sendo edificado? Quem crê nisso? Apóstolo, mas eu estou rompendo, eu estou batendo a mão, eu estou fazendo, eu estou lutando, parece que nada acontece, eu não estou saindo do lugar. Eu tenho uma palavra para você. Todo culto Deus está falando e muitos não conseguem, ou porque está ouvindo, mas não dá ouvido. Aí está lá guerreando com a força do braço, com a força do conhecimento. Salmo 127:1, põe para mim, filha. Salmo 127:1. Olha lá. Se o Senhor não edificar o quê? Não edificar o quê? Em vão trabalham os que? Você está tentando edificar o que mesmo? Você está tentando mudar o que mesmo na sua vida? Não. Quando eu colocar isso aqui em ordem, eu vou servir a Deus. Ah, é? Pega essa palavra aí. Quando eu resolver essa situação, esse problema, aí eu vou me dedicar mais. Se Jesus não voltar antes, né? Se ele voltar, alguns vão continuar ficando resolvendo os seus problemas. Olha lá. Eu vou servir a Deus, eu vou me posicionar na obra, mas primeiro eu tenho que colocar algo na minha casa em ordem. Não vai colocar nunca. Não conhece Bíblia, não vai colocar nunca, não vai resolver nunca. Você não entendeu que ele te chamou para um venha do jeito que está, porém não permaneça. Pode vir quebrado, falido, pode vir do jeito que tiver, porque vai ser ele que vai mudar a minha e a tua história. Vem do jeito que tiver, falido, perturbado, demoniado, pode vir, porque vai ser ele que vai transformar.
Mas enquanto estiver achando que vai resolver, eu vou resolver. Depois eu vou servir a Deus. Depois eu vou fazer. Depois eu vou... deixa eu só resolver, apóstolo. Deixa eu resolver, pastor. Que agora, depois nós vamos pegar junto na seara. Deixa eu te dar um recado aí. O problema vai só aumentar. Por quê? Porque está fora do carro. Fora do caminho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor, de novo, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não adianta trabalhar, não adianta ser o sentinela, se primeiro não estiver o Senhor. Se em primeiro lugar não estiver o Senhor, nada adianta. É um saquetel furado. Junta com a mão e perde com a outra. Junta com a mão e vai embora com a outra. Saquetel furado. Agora, quando eu estou colocando o Senhor em primeiro, prosperidade começa. Aí a prosperidade começa. Prosperidade. Aí você nem está pedindo nada, vem de um lado, vem do outro, vem do outro. Ó, Deus mandou te dar. Ó, Deus mandou fazer isso por você. Ó, Deus mandou honrar você. Ó, Deus, eu estava dormindo, Deus falou comigo. Eu vou perdoar essa dívida. Eu estava dormindo, Deus falou comigo, você não deve mais nada. Eu estava fazendo, Deus falou comigo, não sei porquê, mas Deus mandou. Por que acontece isso? Por causa da obediência. Por causa da obediência. Não, mas eu vou resolver. Depois eu me posiciono. Tomara que Jesus não volta. E se Jesus voltar, fica. Porque a oportunidade está sendo dada. Se muitos soubessem. Ontem eu fui embora para casa. Depois do culto de manhã ontem. Eu passei mais ou menos uns 50 minutos no quarto trancado, só agradecendo a Ele. Diga assim, por quê? Por Ele ter me escolhido para fazer parte da obra dEle. Eu falei, Senhor, se eu pego um inútil como eu, e fica me dando essas revelações do céu, maravilhosa, só o Senhor mesmo para achar graça em mim. Só que na metade do culto ontem, Ele falou assim para mim, eu sei que você está cansado, mas 4h30 da tarde você entra no carro e vai para Mairink. Eu quero que você pregue lá hoje. Eu falei, sim, Senhor. Depois que eu agradeci, Ele me deu mais uma tarefa. Você vai para Mairink, tá? Eu falei, sim, Senhor. A bispa, eu levei ela comigo, mas ela foi arrebatada. Chegou lá, ficou arrebatada, voltou arrebatada. E aí na metade do culto em Mairink eu entendi. Tinha uma jovem de 17 anos. Eu nunca vi por esses dias uma jovem tão sedenta e sensível ao Espírito Santo. E depois, no final de tudo, fui ver, era sobrinha do pastor Caio. A família dele de Sorocaba está congregando lá. Ele está ganhando a família dele primeiro. Deus está levando toda a família dele. Então isso é um bom sinal. E ontem, enquanto eu ministrava naquela moça, depois que eu pregava, o Senhor falava assim para mim: aquela moça lá, aquela jovem, manda ela vir aqui. Eu falei, Senhor, não conheço, nem, né? Tudo mudou, né? Tem alguns lá. Eu falei, vem cá, moça. Ela já veio chorando. Eu falei, nossa, só chamei, você já está chorando. Ela falou assim, porque eu estou vendo Deus em você. Eu falei, é mesmo? Ela falou, mas não dá para entender. É um choro que por dentro eu estou muito alegre. Aí eu falei, então tá bom, abre as mãos. Na hora que eu pedi para ela abrir as mãos, que eu ia ministrar, ela buf, caiu. Eu falei, levanta ela de novo. Ela tremendo voltou, levantou. Na hora que o Senhor falou, eu olhei para ela de novo, falei assim, calma que eu vou te ativar, olha para mim. Na hora que eu tentei levantar a mão, ela buf, caiu de novo. Aí tinha uma jovem, filha da obreira, da nossa obreira Amanda. Quantos anos tem a filha da Amanda, a mais velha? Uns 8 anos? Mais, uns 10 anos? Ela estava assim, sentada na primeira fileira. Aí o Espírito Santo falou assim, vamos colocar a distância assim do Vini, vai. Estava andando assim. Pergunta para ela o que ela está sentindo.
os olhos verdes, a menininha, coisa mais linda. Ela tremendo, falou assim: eu estou sentindo um poder aqui, apóstolo, não sei o que é isso. Ela que estava sentado na frente, aí o Espírito Santo me visitou e falou assim: eu te trouxe aqui para você entregar para elas e para mim te encher de novo. Então, na direção de Deus, tudo tem um pro. Sabe que na hora que eu estava pregando, sabe que o Espírito de Deus falou ao meu espírito? Ainda bem que você deu ouvido à minha voz. Confesso de mim mesmo, pela carne, ontem eu não tinha nem condição de dirigir. Mas foi Ele que levou e que trouxe, debaixo de chuva ainda na hora que nós voltamos. Deixa eu te falar algo. Sabe o que eu aprendo com Deus? É melhor obedecer do que sacrificar. Só pode dar errado. O que dá errado na minha, na tua vida, a culpa é nossa. É de não dar ouvido à voz do Senhor. Aí tem pessoas que além de ela não dar ouvido à voz do Senhor, ela fica falando assim: é o demônio, é o demônio. Para de dar honra para quem Deus já condenou. Para de ficar falando que é o demônio, porque você está alimentando ele. Você está dando honra para ele. Ah, mas o Satanás, ah, mas o demônio, ah, mas isso. Ele já está condenado. Quem aqui é povo de Deus? Não entenderam. Quantos aqui é povo de Deus? Povo de Deus. Se você é povo de Deus, Ele não tem poder sobre a tua vida. Você não entendeu ainda? E tudo que vier acontecer negativamente na nossa vida, a culpa é nossa. Temos que orar para nós mesmos e falar: Senhor, onde eu falhei, onde eu errei, eu preciso que o Senhor me edifique novamente. A Bíblia vai dizer que aquele que estiver sujo, que se suje, mas aquele que estiver santificado, aquele que for santo, que se santifique. O que você está fazendo com a sua vida? Depois não adianta, eu olho assim, tem pessoas que ela mesma trilha caminhos errados. Vou falar agora daqui da prática, tá? Aí depois eu vou lá no culto, o apóstolo vai orar. Antes de pôr a mão na tua cabeça, eu já sei que você vai vir para a fila, eu já sei o que você está passando, e Deus já sabe o que vai fazer com a sua vida. Está na tua mão a mudança da tua vida. Mas o que eu faço? Eu te acolho. Porque eu só sou o carteiro, mas eu já sei, Ele fala comigo. O apóstolo vai orar e vai mudar algo. Aí recebe um alívio, a carga vai embora, some. Aí começa a andar fora dos carros, aí começa a dar tudo depois volta. O que acontece com muitos? Muitos some, viaja, some. Aí volta, o apóstolo continua aqui. Deixa eu dar um recado. E cada vez mais cheio de Jesus. Vou dar um recado de novo. Cada vez mais cheio de Jesus. Aí muitos querem entender. Não, porque eu decidi, meu amigo. Com Deus é sim, ou dentro ou fora. Quando você não se posicionar, não decidir na sua vida, você vai ficar vivendo essa instabilidade aí, ó. Uma hora tem fé de derrubar o elefante, outra hora tem fé, tá fugindo de uma formiga. E vem com o sentimento: ai, eu estou passando por isso. Não vem chorar. Toma vergonha na cara, se posiciona. Para. Você está pegando a autoridade que Deus te deu, a unção que Deus te deu, e dando para o demônio lutar contra a tua vida. Para de conversa. O que Adão fez? O que Adão fez? O que Adão fez, pastor? Transferiu a autoridade que Deus deu para ele para quem? Para quem, igreja? Para Satanás. Você não entendeu que Deus... Aí Jesus foi lá, Deus enviou Jesus. Quem eu enviarei? Jesus falou: envia a mim. Aí Jesus foi lá, pisou na cabeça da serpente, tomou de volta a autoridade e entregou para nós. E o que muitos estão fazendo com a autoridade? Dando de novo para Satanás. E por que fica chorando? Chorando por quê? Abre a cabeça, a vontade de abrir assim, ó, pum, a ferramenta santa e colocar dentro. Você mesmo está fazendo isso com a sua vida. Está pegando a autoridade que Deus te deu e estão dando na mão de Satanás. O que acontece? Antes da igreja mudar para cá, faz 3 anos, teve pessoas que eu orei lá no outro espaço que nós estávamos. Eu liberei uma unção, estava cheio. Teve uns 10 últimos cultos. Teve pessoa que recebeu aquela unção, está caminhando até hoje, faz 3 anos. O telefone começou a tocar esses dias. Ô apóstolo, estou com saudade, estou distante. Falei: fica saudade de mim não, fica saudade de Jesus. Você recebeu uma unção faz 3 anos atrás, nunca mais você voltou.
Só me diz uma coisa, você está congregando, está na casa de oração, está buscando o Senhor? Não, eu estou distante. Eu falei, você está distante de Cristo e abraçado com Satanás. Então não me liga chorando não. Você está cavando a sua própria cauda. E fica orando depois, onde que esse povo acha que Deus vai ficar dando atenção, sabendo que você está ali? Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas o coração é mau, o coração é rebelde, não obedece. Você está achando que é deitar no chão, dobrar o joelho no milho? Não. Diga assim, eu preciso, primeiramente, ser verdadeiro comigo mesmo. Começa a ser verdadeiro com você. Olha para o espelho, toma vergonha na cara. Ora mais, jejua mais. Aonde que você acha que esse sentimento de coitadinho vai te levar? Aonde você acha? Imagina se eu ficasse lá atrás, no tempo que iniciou essa obra, com o sentimento de coitadinho. Não vai dar certo, não vai acontecer, não vai ter condições, não vai mudar, não vai. Imagina, eu estava lá até agora. Mas sabe o que eu aprendi com a Bíblia? Que Deus não tem comunhão com cauda. Ele tem compromisso com cabeça. Quem está entendendo? Aí Deus te põe por cabeça, você vira cauda. Deus te põe por cabeça, você vira cauda. Fica como cauda. Você não entendeu ainda? Diga a palavra. A palavra na boca do Filho de Deus tem o quê? Tem o quê? O que você não usa? Sentimento de inferioridade. Meu Deus, não vai dar certo, não vai acontecer. Eu fico olhando assim, eu falo, toda situação adversa que eu me deparo, eu falo, Senhor, obrigado, o Senhor quer forjar a minha fé. É mais uma que eu vou vencer, o teu nome vai ser glorificado. Acabou. Prazo de validade na terra, filho. É melhor fazer o que é certo do que ficar negociando. Você está negociando não só as suas bênçãos, as suas promessas. Você está negociando a sua salvação. Porque se tiver em falta e Jesus voltar, já sabe para onde vai, né? Aí muitos quer ser bajulado. A Bíblia vai dizer que Jesus pregava, ensinava e curava a todos. A Bíblia não me diz que Jesus fica bajulando. A Bíblia não me diz isso. A Bíblia não me diz isso. O apóstolo não vem me visitar. Claro que eu vou em espírito. Você não está no espírito, por isso você não me vê. Eu vou lá em espírito. Aí quer que vai lá, ficar acariciando o pecado. Aí vira as costas, volta para o pecado de novo. Tem que buscar a ovelha perdida. A que se perdeu, não a que saiu do aprisco. É a perdida. Estou sem força, eu quero a perdida que está gritando, sem destino. Mas aqui saiu. Se você não olhar para você mesmo e não se autocobrar e se posicionar na sua vida espiritual, você não vai conseguir chegar onde Deus tem para você chegar. Aonde Deus? Você já perguntou o que o Senhor tem para mim, Senhor? Você já fez essa pergunta? Não, sabe por que não? Porque fica desejando aquilo que quer, aquilo que vê, aquilo que sente, ou às vezes até o que é dos outros. Ah, se eu tivesse isso, se na minha vida fosse igual a vida da irmã, mas nem sabe o que a irmã sofre, o que ela passa. Você tem que entender, diga assim, eu preciso, Senhor Jesus, de receber, a partir de agora, do Senhor, a direção de quem sou no reino de Deus. Eu vejo diversas pessoas assim, mas Deus me permite às vezes falar. A maioria das vezes não me permite falar. Eu chego perto de pessoas igual eu vi na moça ontem. Aí ele me mostra assim, falou, filho, não fale para ela, mas olha o que eu vou te mostrar. Pessoas que têm uma autoridade de Deus, têm uma intimidade, mas nem elas mesmas sabem. Porque fica assim embaraçado com muitas coisas dessa
Nem ela sabe. Eu estou orando por esses dias, Senhor, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. E a tua palavra diz: orai para o dono da seara, para que vos envie o ceifeiro. Sabe o que ele falou para mim? Começa a se atentar e olhar para a igreja com o olho espiritual, constantemente, porque eu já estou enviando ceifeiros. Quem está entendendo? É pessoas que às vezes ela mesma está sentada e ela mesma não dá nada para ela mesma. E Deus já deu tudo. Veja bem, tudo se manifesta na minha e na tua vida através da obediência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela, os que edificam. Se o Senhor, de novo, não guardar a cidade, em vão vigia. O quê? Volta lá no 7, filha. Por favor, Jeremias 33, 7. Jeremias 33, 7. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. O Senhor fala novamente, eu mando dizer, hoje Deus está tirando pessoas do cativeiro aqui hoje. Vou falar de novo para ver se pega essas pessoas em específico. Às vezes você tem uma área da tua vida que era um cativeiro. Deus está quebrando esse cativeiro hoje da tua vida. Deus está mudando o cativeiro hoje. Olha o 8. Olha o 8 que ele estava dizendo. E os purificarei de toda a sua mal. Só vai para o cativeiro por causa da mal. E a maldade com quem? Consigo mesmo. Porque a maldade se manifesta através da desobediência. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra quem? Contra mim. Olha só o que Deus está dizendo. Perdoarei todas as suas iniquidades. Vou falar de novo. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e que transgrediram contra. Deixa eu te falar algo. Duas palavras me chamam a atenção: pecaram e transgredir. Tem diferença ou não? Tem diferença, pastor? Tem diferença? Sim ou não? Hã? Viu? Pecaram e transgrediram. Vou simplificar para eles. Diga assim: quando eu peco, é quando eu erro o alvo. Quando eu faço algo involuntária. Meu Deus, sabe o novo convertido que solta uma palavra que não queria? Sou? Meu Deus, me perdoa, Senhor, eu pequei. Errou o alvo. Foi o involum e transgredir. E transgredir é o que, Marlene? Além do conhecimento, é quando a pessoa quebra um decreto, um mandamento. Por que ela quebra? Porque ela já adquiriu prática, ela já tem conhecido, sabe o que desagrada a Deus, e vai lá mesmo contra a pá e pratica aquilo que desagrada a Deus. Ela transgride, é além do pecado. Pecado é algo involuntário, e transgressão é algo que vaza aquilo contra a palavra de Deus. E a pessoa que transgride contra a palavra de Deus, ela auto se posiciona, se coloca dentro do cativeiro. Ela mesma vai para o cativeiro com as pernas dela. Senhor, eu pequei. Corre depressa, se arrependa e não volte. O que Jesus falou para a prostituta? Vai, não peque. Pecado. Vai, não peque mais, porque naquela hora ela estava recebendo um mandar, uma diré. Naquele exato momento ela estava recebendo um mandamento, uma direção. Vai, não peques mais a partir de hoje, para que o próximo estágio não seja pior do que o transgressão. É aquele que vai fazer o pecado com consciência. Aí o demônio invade. O demônio cai para dentro, rouba a consciência, rouba as intenções do coração e coloca escravo. Está no meio de muitos, está aqui, ó, está tocando, mas está escravo. Muitas vezes está até pregando, mas está escravo.
porque se colocou dentro de um pé. Aí entra a palavra de Deus. Por isso que eu amo Jesus e o Espírito Santo. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, serei. Quem é o Filho? Jesus. Porque Jesus liberta através da sua palavra. Ou seja, eu não vou pecar, eu não vou transgredir, não é porque eu não posso, é porque eu amo Jesus, eu vou zelar pela palavra. Não é porque eu não posso, tudo eu posso, mas nem tudo. O que não me convém é aquilo que não convém a Deus. Eu não piso no lugar que Jesus não entraria. Eu não faço aquilo que Jesus não faz. Aí eu estou zelando pela palavra. Quem que se coloca no cativo? As próprias pessoas. Agora o pecado involuntário é aquele que sente a tristeza do Espírito. Sabe quando você está adorando, louvando, buscando o Senhor ali, você cria força para estar nos cultos, de repente você vai e peca. Esquece de correr e se arrepende, de fazer uma nova ali, e vai passando, o demônio só vai dando corda. Daqui a pouco ele vem e prende, coloca a pessoa num cativo. Se arrependeu, Senhor, obrigado. Eu creio que a sua palavra já me libera. Vou parar por aqui porque o Espírito Santo está me dando mais palavra. Se porventura pecar, quem tem convosco um advogado que é? Não andeis em pecado, mas se porventura pecar, você tem um advogado. Quem que é ele? Senhor Jesus, me perdoa. E ele vai lá e entra diante de Deus, com a minha e com a tua causa, e fala: Senhor, perdoa meu filho, perdoa o teu filho. Jesus entra na posição de advogado fiel. E ele entra diante do principal, justo e único, o quê? Juiz. Então quando nós falhamos, entenda aí, tem pessoas que ela fica na prática do pecado e acha que Deus não está vendo. Mas a Bíblia diz que Deus é rico em miseria. Então ela está vivendo de miseria por causa das práticas dos pecados. Aí tem uns crentes com cabeça mais fechada ainda, e fala assim: meu Deus, o outro ali está pecando e está indo tudo bem. Sabe nem o que está falando. A Bíblia vai dizer assim, ó, para aquele que está pecando e está brincando, que é administrar o pecado e a presença de Deus. Tem uma palavra: não se indignes por causa dos malfeitores, porque logo serão ceifados. Vai praticando. E o amanhã para esse tal pode não existir, mas é igual você está na posição, dá a impressão que tudo tá difícil. Não é, é Deus te ensinando a depender dele. Aí você olha para o lado: meu Deus, aquele está bebendo, está pecando e parece estar prosperando. Eu não basio a minha fé com a dele. Tudo que plantar certamente, eu vou continuar plantando o que é certo aos olhos do Senhor. Acabou, eu vou continuar plantando o que é correto, a direção, o caminho do Senhor. Apóstolo, e aquele que está fazendo errado? O que eu posso dar para ele é aconselhamento, se ele permitir, ou então interceder, orar por ele. Mas eu não posso trocar a minha fé pela fé dele, porque tudo que ele está plantando, ele vai colher. E todo mundo na hora de plantar, com sorriso de orelha a orelha. Na hora da colheita, quer um ombro para chorar. Vai colher o que você plantou. Reino de Deus, vocês não entenderam ainda. Deus é amor, mas também Deus é fogo. Vocês não entenderam ainda o que é reino de Deus. E vem com esse vitimismo: me ajuda. Ai, esses vitimismos perto de mim, comigo não funciona. Eu só gosto de ajudar quem quer ser ajudado. Você quer Jesus? Eu estou indo para o céu. Você quer ir para o céu comigo? Se quiser, pula no barco. Se não quiser, só quero investir tempo com quem quer estar no mesmo propósito, porque senão eu sou roubado. Não se assentar nas rodas dos escarnecer. Aí você tenta ir lá, sentar na roda lá e resgatar ele. Daqui a pouco você está lá envolvido, pior que eles ainda, dando mau testemunho. Já muda as práticas, esfria no amor em Cristo, já não vai mais no culto. Apóstolo, o que é isso? Veja bem, Deus já começou a edificar a casa. Quem está entendendo? Cabe a nós. Tudo que eu vou viver amanhã, eu já estou profetizando hoje. Quem crê nisso? Tudo que eu vou viver amanhã sai da minha boca. O que eu profetizar, o que eu vou viver. Se for para a glória do... Mas o tempo eu não sei, porque o tempo é dele. O que você quer viver amanhã? Começa a profetizar hoje. Que mudança que você quer na sua vida? Começa a profetizar, a declarar. Comece a com fé.
Lembra que nós lemos aqui Jeremias 33? Clama a mim, responderei-te, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não. Porque ainda não sabe, dependência. Eu vou encerrar aqui. Deixa eu te falar algo. Certa feita, numa vigília que nós estávamos aqui 24 horas, eu saí lá fora de madrugada, eu olhei para o céu e falei: Senhor, abre um pouquinho a visão, Senhor, do que o Senhor tem preparado para o povo. Na hora, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Depois daquele dia até eu fiquei quietinho. Se eu mostrar, eles não vêm por amor, eles vêm por interesse. Então ele só mostra o céu para os filhos, aqueles que já estão fazendo por e não por interesse. Ali no meio desse pátio aí, ó, ele falou para mim. Eu falei: Senhor, por que tanta gente sofrendo? Eu creio que foi um mês que Deus me usou para mais expulsar demônio aqui. E eu estava na oração de madrugada, eu fui lá para o meio do pátio. Eu acho que naquela semana eu recebi tanta ligação de gente que estava errado nisso, errado naquilo, situação de separação, briga. E aí eu fui e orei no final do pátio, intercedendo pela igreja. Falei: Senhor, o Senhor tem me dado visão, o Senhor abriu o céu. Abre o céu para eles também. Comecei a interceder por aquelas pessoas. Na hora, ele me visitou e falou no meu coração: se eu abrir para todos eles, filhos, eles não vêm por amor, eles vêm por interesse. E eu só quero aqueles que querem por amor. Sabe o que ele falou para mim? Os meus filhos vêm por amor. Aí ele me deu outra palavra. Jesus falou assim: Pai, nenhum do que o Senhor me deu, dos que o Senhor me deu se perdeu, senão os filhos da perdição. Ou seja, só vi aqueles que Deus chamou. Por isso que Deus conhece o meu e o seu. Não é o que você fala, o que você faz, o que você demonstra. A primeira coisa que Deus vê, que Deus sonda, é o meu e o seu. Aqui eu quero encerrar. Fica tentando chamar a atenção de homens aí, usando a palavra de Deus. Fica tentando provar que você é crente para pessoas. Enquanto isso, você está se distanciando de Cristo. Antes de querer pregar para os outros, Jesus prega para você mesmo. Se cobre mais, ore mais, jejue mais, se posicione mais antes de querer pregar para os outros. Muitas vezes o que você não vive. Sabe por quê? Porque o demônio pega essas pessoas nessas falhas. Ô irmão, deixa eu falar para você, eu sou crente, ó, sou obreiro. Vou dar um exemplo. Você tem que jejuar. E o mentiroso não jejua. Chega no outro: irmão, você quer prosperar? Você dizima, viu? Ó, o dízimo é a chave. Mas o infeliz não dizima. Ele é um falso, que ele está pregando o que não vive. Pega essa chave. Você nunca vai saber quando você vai estar pronto para anunciar o reino de Deus, porque a glória e a honra vem do. Mas sabe qual é o maior exemplo? Você mesmo. Quando você começar a olhar para você mesmo e falar assim: meu Deus, Deus é na minha vida, sem aprovação de ninguém, você vencendo o seu eu, os pecados já não te atrai mais. Aquilo que fazia corromper a sua fé já não te atrai mais. Naquela hora o Senhor vai falar assim: ó, agora sim você está no centro da minha vontade. Porque primeiro você está pregando para você. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso me posicionar. Eu preciso entregar melhor. Eu preciso ser melhor para Jesus, porque eu quero o melhor dele. Por que eu não entrego o melhor para ele? Está vendo essa igreja aqui, as nossas igrejas? Coloca algo no teu coração. Deus está dando a oportunidade, começando por mim, pela minha família, para nós participar do reino dele. Tem muitos que não valorizam. Acha que obreiro, pastor é ser peso. Não, pastor não. Chegar meus ouvidos um pastor falar que é peso, eu arranco ele na hora. Se é peso, meu amigo, entrega a toalha e some. Você está no lugar errado. Que a Bíblia vai dizer que a obra de Deus não é está escrito, a obra de Deus não é pesada. Quando você está na posição fazendo aquilo que é o teu chamado, é gratificante.
Aprenda isso em nome de Jesus. Hoje Deus está visitando a casa dele, a casa dele, a casa dele. Quem é a casa dele? Quem é a casa dele? Hoje, agora o Senhor está visitando a casa dele, somos nós, templo e morada do Espírito Santo. E depois Ele vai também estar visitando a sua casa física. Quem está entendendo? Olha, eu falei casa fixa, tomara que seja minha. A bispa não está aqui? Quando eu falei assim, a casa fixa, Deus falava assim: estou mudando pessoas de casa, estou dando coisas novas. Essa oração cheias, quem receber, tomara que você comece por mim. Ele falou assim, hoje, na hora que eu falei casas físicas, eu vi casas novas chegando assim, ó. Olhe para você, cobre você, fala, eu preciso melhorar, eu preciso entregar o meu melhor para o Senhor. Para de andar na presença de Deus como um mendigo, um pedinte. Senhor, me abençoa. Senhor, não sei onde que aprende isso. Esses homens aí que se diz pastor, gerado por outros pecadores, e vai prestar conta, como eu vou prestar. Fica corrompendo a fé do povo, querendo, oh, Deus me usou, eu fiz isso. Você vai puxar o histórico da vida, tá pior do que aqueles que estão dentro. Tá fora. Os de fora tá tendo mais fé do que está dentro. Olhe para você. Quando você vê um erro na vida de um irmão, fale assim, ó, Deus não me chamou para apontar, para julgar, e nem para ser igual a ele. Se ele está no erro, Deus te chamou para ser melhor do que ele. Porque se você estiver melhor do que ele, você vai conseguir ajudar ele. Quem está entendendo? Você vai ser a referência para ele. Pregar pelo Espírito, igreja, é diferente. A gente não fala o que a gente quer, a gente fala o que Deus quer que a gente fale. Vou encerrar. Já teve pastor que falou assim para mim, que assistiu o culto aqui, falou assim, o povo ainda volta você pregando desse jeito? Eu falei, não, fica pregando para eles o que eles querem ouvir. Aí eles vão para o inferno e você vai junto. Ou eles vão para o céu e você vai para o inferno. Porque o povo não é nosso, não é da igreja, o povo é de Cristo. E quem ensina a sua igreja, começando por mim, é Deus. Quem está entendendo? Só estou preocupado em você se santificar e ir morar no céu. Quem está entendendo? Essa é a minha preocupação. Apóstolo, qual é a outra? Que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Mas que a prosperidade que Deus vai liberar na tua vida não atrapalhe a tua comunhão com o Espírito Santo. Que nada fique em primeiro lugar, nada. Mas que a presença de Deus fique em primeiro lugar na sua vida hoje e para todo sempre. Hoje, que a palavra, a presença e o Espírito de Deus prevaleça na sua vida para hoje e todo sempre. E aí sim a Bíblia vai se cumprir. A Bíblia vai se cumprir. As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. A palavra vai se cumprir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada, diz o Senhor. Faça o que é certo, que não vai dar errado. Se coloca de pé. Faça o que é certo, que não vai dar errado.